Gente, tá na hora de acabar com essa relação tóxica com o trabalho. Seja no digital, achando que tudo é para ontem, trabalhando até altas horas e sem final de semana, ou seja no ambiente corporativo ali de CLT, onde é uma base de exploração e não olhar para as outras pessoas como seres humanos e talvez só como máquinas ali de uma engrenagem. E essa foi uma das coisas que eu amei fazer quando eu comecei o meu próprio negócio. Então, quando eu virei dona do meu próprio tempo e pude testar, fazer as coisas do meu jeito, ao invés de seguir uma lógica ali, uma coisa que a gente nem sabe de onde surgiu e que só porque todo mundo faz a gente continua reproduzindo. Então, quando eu fundei a minha agência, que é a Enlink, especializada em tráfego orgânico via Google, IaaS e YouTube, eu fui estruturando a minha equipe de um jeito diferente. Até porque eu era super nova, a gente tinha a mesma idade. Eu tinha 23 anos e a primeira pessoa que eu contratei como estagiária, que foi a Carol Ramalho, ela tinha 22. Então, eu olhava para ela e eu me via nela. E como que eu ia fazer assim, ai não, agora eu sou essa chefe carrasca que não tá nem aí para nada, só vou olhar para os clientes, para o dinheiro que tá entrando, enfim, era algo que não fazia sentido para mim. Então, eu fui desenhando, colocando sempre as pessoas no centro, principalmente a minha equipe, que eram as pessoas que eu tava ali no dia a dia. E isso, então, depois eu fui descobrir que se chamava gestão humanizada. Eu não tinha muita referência assim, então eu fui fazendo as coisas que eu sentia que eu gostaria que fizessem comigo. E a minha maior referência, na verdade, tinha sido meu ex-chefe, meu ex-líder de equipe, onde eu aprendi a fazer, né, tráfego orgânico e SEO numa agência super grande lá de Curitiba, que foi o Willy Taminato. E ele era um líder, assim, incrível, uma pessoa muito humana, que olhava pra gente dessa forma mesmo, né? Ele continuou sendo essa bússola pra mim, né? De como fazer essa liderança que inspira, ao invés de oprimir as pessoas. E eu fui, então, colocando diferentes práticas e testando coisas diferentes, né? Então, por exemplo, nas reuniões, a gente poder, né, ser vulnerável, não só nas reuniões, mas no ambiente de trabalho no geral. Então, expor as nossas dificuldades, seja dentro do trabalho ou da vida pessoal, porque isso afeta todo mundo que está ali dentro e também é uma forma da gente se sentir acolhida, apoiada e não sozinha, né? E ter que ficar sempre com aquela máscara de que tá tudo bem. Ou também poder compartilhar as alegrias, comemorar, contar das boas novidades, então ir formando essa rede de apoio mesmo. Eu fui também mudando como a gente desenvolve o trabalho. Então, no começo era isso, todo mundo tinha horário fixo, mesmo quando a gente saiu do escritório e foi para home office. E depois eu fui também percebendo que isso não fazia sentido. As pessoas gostam de trabalhar em diferentes horários e que o mais importante é que as entregas estivessem sendo feitas e ter essa base de confiança mesmo, onde cada pessoa, você acredita que ela vai assumir a responsabilidade daquilo ali e vai deixando ela ter mais autonomia para fazer essas escolhas. E isso foi também trazendo muitos benefícios, porque as pessoas, elas ficam mais felizes no trabalho e isso traz muita retenção. Então, que a equipe fique, ao invés de ficar nessa troca, esse turnover que falam, né? De então as pessoas ficarem infelizes e saírem e você ter que contratar outra pessoa. Então, isso que eu vi, que a gestão humanizada, além dela criar um ambiente mais saudável de trabalho, ela faz sentido também do ponto de vista de negócio, porque é um custo muito alto toda vez que você tem que contratar alguém, passar por toda aquela etapa de capacitação para que a pessoa chegue ali num nível de maturidade legal, né, para o trabalho em equipe, para o atendimento ao cliente. Então, pequenas mudanças assim que fazem com que as pessoas fiquem mais felizes e queiram ficar. Então, comecei a entender que era sobre isso, assim, como que eu busco criar um ambiente onde as pessoas queiram ficar, sejam os colaboradores ou sejam os clientes. Porque isso também, com certeza, reflete no trabalho que a gente faz. E hoje a gente tem uma retenção de clientes muito alta. Dos clientes que estão comigo hoje, eles estão há 5 anos e 3 meses comigo. Eu tenho um cliente que está há 14 anos com a gente na agência. Então, são números assim que até eu me impressiono e falo, nossa, que demais, né? Porque essa estrutura pensada para as pessoas e com a felicidade das pessoas no centro, ela realmente surpreende com os resultados que ela pode gerar. Eu já testei também fazer um plano de carreira bem transparente, onde as pessoas sabem então quais as etapas, né, que elas estão e que elas mesmas possam se candidatar quando elas querem pedir uma promoção.
Então, de ter lá uma lista de pré-requisitos para que as pessoas vejam e falam: ah, beleza, eu quero chegar nesse lugar, então esse é o caminho que eu tenho que trilhar, e levar essa responsabilidade para a pessoa, ao invés dela ficar ali esperando, né, que alguém superior olhe. Tentei desenhar esse projeto dessa forma, só que pra gente não funcionou. Eu não sei se na época a equipe ainda não tinha maturidade assim para trabalhar com isso, ou se fui eu que não soube reforçar isso o suficiente, porque ele foi desenhado, mas ninguém aderiu, ninguém pediu essa promoção. Mas eu acho que assim, é legal a gente ir fazendo esses testes e pensando em como as coisas poderiam ser diferentes, ver quais dão certo também e quais não dão, né? Tem aprendizado nisso também. Uma outra prática que a gente tem, que eu gosto muito, é uma bonificação baseada no lucro líquido que a empresa tem. Então, isso funciona, né? Fazer isso a cada 6 meses. E aí é um jeito de envolver os colaboradores de uma forma muito direta, deles se empenharem muito para que os clientes fiquem, eles comemorem toda vez que um cliente novo entra, porque isso não significa apenas mais trabalho, mas sim em uma bonificação maior. Se envolvem também, então, quando a gente tem a demonstração ali do nosso acompanhamento financeiro, no que a gente pode tentar reduzir custos, trazer ideias, coisas diferentes. É uma sensação também boa, assim, de somos uma equipe, estamos no mesmo barco, o que vai beneficiar uma pessoa vai beneficiar todas. E eu já chequei esse feedback com a minha equipe e eles falaram que isso para eles faz muita diferença, assim, porque a cada 6 meses vem ali um valor extra fora do salário, né? E que daí dá para ou usar esse dinheiro para economizar, ou para fazer alguma coisa que você estava querendo muito fazer, mas não estava conseguindo deixar essa reserva. Uma outra coisa, reuniões de feedback. Isso é super importante. Ter esse momento para ter essa conversa e poder falar com clareza e de forma honesta, né, o que está acontecendo. Então, coisas legais e coisas que não são boas também. Essas conversas talvez sejam vistas por outras pessoas como algo negativo, assim, de tipo, ai meu Deus, né, vamos lá ter uma DR. Mas eu vejo que é um lugar legal para, tipo, puxar o pininho da panela de pressão, de repente, tem uma situação ali que tá incomodando, alguma coisa, aquilo não continuar escalando, assim. E no começo a gente chamava pra conversa e a gente pontuava, assim, olha, tal coisa não foi legal, isso aqui precisa melhorar, isso aqui foi bom. E depois a gente começou a testar um outro modelo, trouxe a ideia de, não, vamos primeiro ouvir, vamos perguntar pra pessoa como ela acha que foi esse período, né? A gente faz essas conversas a cada 2 ou 3 meses. E foi muito legal fazer isso, porque as pessoas mesmo, elas já traziam o que a gente queria falar e elas mesmas já faziam essa autoavaliação. E eu, como gestora, a outra pessoa da equipe, a gente também fazia uma autoavaliação. E também acho que isso ajuda também a baixar a guarda, assim, da outra pessoa poder falar ou concordar, né? Mesmo que seja alguém superior nessa hierarquia, poder pontuar esses pontos também. Bom, com certeza tem muito mais coisas de gestão humanizada. Eu tô falando isso daqui tudo da minha experiência bem prática, tá? Eu não cheguei a estudar sobre RH, estudar sobre técnicas. Então, quem fez isso talvez eu esteja aí revirando os olhos, pensando no tanto de bobagem que talvez eu esteja falando. Ou talvez não sei. Mas é isso, eu fui fazendo as coisas no feeling, confiando nas pessoas e vendo o quanto as cores das pessoas começam a brilhar cada vez mais quando a gente cria esse ambiente favorável mesmo para cada pessoa poder ser ela mesma, poder trazer toda a sua essência ali para o trabalho. Eu queria falar disso há muito tempo, porque eu acho que tem muitas pessoas em posição de liderança que talvez sintam, né, que gostariam de fazer as coisas de um jeito diferente, mas talvez pensem assim, não, tipo, isso é muito fora da caixinha, isso nunca vai ser aceito, ou isso talvez vai ter um impacto negativo no trabalho. E eu queria falar mais sobre isso para encorajar, assim, testa. As coisas não precisam ser definitivas. Então, começa ali, come pelas beiradas, traz uma ideia, vai testando. Eu acho que a probabilidade de trazer resultados positivos e de surpreender todo mundo é bem grande. Então, se você tem outras práticas de gestão humanizada, compartilha aqui nos comentários, eu vou adorar ler e testar as ideias de vocês também. Valeu, abraços!